mais uma vez, mas agora o assunto é números complexos. Que de complexo só tem o nome. Só o nome. A única complexidade dos números complexos é a existência de uma unidade imaginária. Olha aí, temos um amiguinho imaginário agora que a gente pode se divertir, né? Tivemos a primeira aula, bem conceitual. Na verdade, a gente relembrou os demais conjuntos, né? Que todos aqueles que a gente falou na aula anterior fazem parte dos reais. E finalizamos a aula mostrando onde que costumam aparecer a necessidade de usarmos os números complexos. E nós percebemos também no final da aula passada que quando eu vou resolver um problema agora, eu preciso ficar atento a um detalhe. Principalmente concurso e alguns vestibulares, eles usam muito essa estratégia. Em qual conjunto ele quer a resposta? É natural? Natural é bem limitado. Vai do zero ao infinito positivo. É inteiro? Então eu tenho agora o infinito negativo, tenho o zero e o infinito positivo. Ele quer os racionais. Os racionais têm todos os inteiros, mais frações, mais decimais, mais dízimas periódicas, e assim vai evoluindo. Até que chegou o momento em que nos números reais não fazia mais nada. Resumo da história, tem que conhecer os conjuntos, né? Quem são os naturais, quem são os inteiros, quem faz parte dessa turma aí, né? Desse grupo, e quem envolve quem está contido em quem. E os números complexos, eles vêm abordando os demais, porque os números complexos, a gente vai verificar hoje, ele tem uma parte real. Existe uma parte real dentro dele, só que também tem uma parte imaginária. Então é dentro dessa pegadinha aí que a gente vem mostrando para vocês como que funciona, né? Então a gente já na segunda aula, estamos na terceira unidade, né? A terceira unidade, os assuntos vão variar um pouco, não é como a segunda unidade que a gente ficou ali em geometria analítica. Agora a gente vai passar por outros assuntos, né? Muitos outros. Certinho? Então, vamos de unidade 3, vamos de aula 38. E o professor Sâmio tá com a gente? Tamo junto? Então, bora lá, vamos começar. Forma algébrica, ou seja, a estrutura do número complexo. Agora começamos. Nas habilidades da aula de hoje, nós vamos compreender a definição, forma algébrica e operações com números complexos. Compreender a definição. Passamos uma aula todinha falando sobre essas estratégias, de como por que surgiu e onde vai se encaixar esse número. Forma algébrica, vamos falar hoje. E as operações com números complexos também a gente fala hoje, né? Realizar essas operações a gente também vai fazendo hoje e nas demais aulas, né? Então, para totalizar as habilidades, a gente vai desenvolvendo aí algumas aulas. Nem sempre, vocês viram lá na geometria analítica que nem sempre a gente consegue com uma aula só desenrolar toda a habilidade, né? A habilidade ela vai ser desenvolvida ao longo das aulas sequenciais que a gente tem, né? Por quê? Porque a gente divide as aulas em partes, né? Parte 1, parte 2, a gente reparte tudo, né? Fica melhor. É melhor de administrar. Administrar, entender, conhecer e tudo mais, né? E agora vamos àquele momento que eu acho top da aula, porque é o oferecimento do dia, né? Então olha aqui, qual é a escola que a gente manda aquele abraço hoje? Eu não sei qual mas os alunos estavam chegando. Estão chegando, que o ônibus está na porta, né? Porta. E aí? Ou estão indo embora. Não, acho que estão chegando. E aí, qual será a escola do dia de hoje? Pam, pam, pam. Vamos lá, vamos conhecer, vamos verificar onde ela fica. A escola homenageada de hoje, Antônio Frederico Castro Alves, no município de Cujubim. Rondônia, nossa querida estado de Rondônia. Cujubim, então aqui fica aquele abraço, aquele, né, bem caloroso ao professor ou à professora presencial da Escola Antônio Frederico Castro Alves e, claro, o beijo no coração de todos os alunos, tá? Principalmente os do terceiro ano que estamos aqui com vocês. Então, sintam-se abraçados, acarinhados por nós, como sempre a gente fala, né? Estamos à disposição aqui para o que for preciso, tá certo? Então, bora ver, continuando no nosso assunto, nosso conteúdo de hoje, vamos tirar da cartola mágica a parte 2, né? De números complexos, a professora Lúcia está avançada, né? A parte 2 de números complexos, e vamos ver aí forma algébrica. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que seria álgebra, né? Será que eles sabem o que é álgebra? Bom, sabe. Porque lembro que nós falamos o seguinte, geometria analítica é uma mistura de geometria com álgebra.
Quando nós Verdade. pegamos algumas formas geométricas e criamos algoritmos, criamos fórmulas para resolver. Então, a álgebra trabalha com letras e números. Já viu aquela, né? A mais B igual a X? Não sei como. Então é por aí. A álgebra, ela vai trazendo algumas, né, situações que envolvem as letras na matemática. E aí a galera vai ao delírio, porque a maioria não gosta, fala assim, eu pensei que era matemática e não português, né? Na faculdade mesmo a gente estuda e tem algumas disciplinas, né, professor Maurício? Análise real, né? Tem algumas que são pesadas aí, que é pura letra. E tem algumas que, além de trazer um monte de letras, tem que resolver com as letras, ainda tem que argumentar. Prove por A mais B que C é diferente de D? Ixi, tipo Maria, assim. não, nossa senhora. Então, né? Agora a gente vai falar sobre a forma algébrica do nosso número complexo. Então a gente vai entender ele um pouco melhor, com os seus conceitos e as suas características, tá? Olha lá. Falando então de forma algébrica, vamos ver? Ao longo do tempo, os números complexos foram definidos de várias formas diferentes. Até que um dia Gauss, não sei se vocês lembram de Gauss, é o príncipe da matemática. Lá do primeiro ano, né? Muito legal. Ele definiu os complexos como pares ordenados de números reais. Olha o que ele fez, então. Hoje, a notação preferida é a forma algébrica, que é o assunto específico da aula de hoje. Mas a gente pode ver que desde Gauss já tinha esse estudo, né? Pois é, então é interessante nós entendermos o seguinte. Nós vamos trabalhar uma estrutura algébrica essa que é usada na escola, que os livros didáticos trazem, e alguns autores também resgatam ou ressaltam a formação do número complexo a partir da indicação de Gauss, que é usando um parênteses A, vírgula B. Mas na prática, se não entender direitinho, vai ficar bem fácil. Gauss foi aquele menino que somou o primeiro... que a professora mandou, vocês lembram lá no primeiro ano? É assim, a historinha é o seguinte, a professora mandou, os alunos estavam fazendo muita bagunça na sala e ela passou uma tarefa, que ela deduziu que ia ser muito difícil, né? Ia demorar muito. Ia demorar muito, então ela deu aquela tarefa para interter os alunos. E ela disse, somem os números de 1 a 100. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Quando dá fé, Gauss... em poucos minutos, levanta a mão e diz... Já acabei. Eu já fiz, eu já acabei. Aí a professora... Como isso? A professora fica de boca aberta e vai lá conferir o resultado de Gauss. E Gauss estava certíssimo, porque ele fez o quê mesmo? Ele somou o primeiro com o último, deu 101. O segundo... Somou o segundo com o penúltimo, também deu 101. A 2 mais 99. 101. 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98. 101. E aí, com base nisso... Ele falou que, bom, arrumei duplas, do primeiro com o último, segundo com o penúltimo, fui regrupando então duplas. Então tem 50 duplas. 50 duplas. Que logo depois virou a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. De uma PA, olha aí, né? E aí ele só fez 50 vezes 101, então... Isso. Nossa, olha aí, né? E Gauss muito inteligente e várias contribuições na matemática ele trouxe, né? E inclusive aqui para os números complexos, tá? Então a gente traz sempre, porque matemática também é história, né? A gente tem que dizer aqui a origem do que, né, do que a gente está tratando e tudo mais. Continuando então, vamos lá? Todo número complexo denotado por Z, que agora ele tem uma letrinha, a gente vai chamar ele de Z, ele pode ser escrito da maneira única na forma... Z igual a mais BI. E aí é interessante você aqui perceber um detalhe. Começa a anotar já, né? Começa a anotar. Esse Z, que vai ser denotada o número complexo, não é o Z de representação do conjunto, para não confundir com os números inteiros. Aqui é a representação do número complexo. Até porque o Z dos números inteiros tem aquela outro tracinho, né? Que é o caso desses reais aqui, né? Assim, ó. Tem um tracinho duplo, né? Beleza, beleza? Então, nesse caso aqui, o que ele diz para nós aqui? Que esse A pertence aos reais. E esse B também. Mas esse I é considerado um número imaginário, tá certo? Ele vem do resultado daquela unidade imaginária, né? I ao quadrado é igual a menos 1. Então, a raiz quadrada de I ao quadrado é mais ou menos I, que é essa unidade imaginária. Beleza.
Então anotem, por favor, galera do grupo, que Z igual a mais BI é a forma como a gente vai representar a maneira de ser escrito um número complexo. Uma parte é real e a outra ligada a imaginário, certo? Certo. Um número complexo tem duas partes, então, que é o que a gente já vinha falando. Na forma algébrica, ele é dado por Z igual a mais BI. Quem é o A? O A é a nossa parte real. E é interessante também já agora começar a perceber algum detalhe. Lá atrás nós falamos que A e B são números reais. Perfeito. Na estrutura algébrica de um número complexo, o A ele é a parte real do número imaginário, do número complexo. BI, ou seja, o B que está com o I, é a parte imaginária desse nosso número na forma algébrica. Então, o número complexo tem duas partes. Isso. Tem uma parte real e uma parte imaginária, tá? Então, olha lá. Lembra daquela nosso diagrama? Né? Naturais, dentro dos inteiros, dentro dos racionais, dentro dos reais, né? E os irracionais ali dentro também grudadinho, né? E agora os complexos. Agora os complexos vêm e envolve todo mundo, porque o complexo também tem uma parte que é real. E aí é representado por RE, tá? Olha aqui, real, RE de Z, ou seja, a parte real dos números complexos é o A. Isso. A parte imaginária dos números complexos é o B, é quem tá grudadinho no I, né? Porque o I já não é a nossa unidade imaginária, então o B tá grudadinho nele, é a parte imaginária. Então a gente coloca IM, né? IM, de imagem, né? Imaginária, imagem não, de imaginária. E o Zzinho que é referente ao número complexo, Isso. tá? Então aí já tem, porque tem duas informações que parecem dar confusão, né? Porque lá atrás nós falamos que A e B são números reais. Eles são números reais, vai ser 1, 2, 3, 10, 1/3, 0,7... São números reais. Sim, aqui no slide anterior a gente falou que o B era um número real, aqui, ó. Aqui, ó. A e B são números reais. E ele é real. Ele é. Só que ele é a parte imaginária do número complexo. Isso, perfeito, perfeito. Flagrou? Curtiu? Entendeu? Vamos lá, né? Se não entendeu é porque é assunto novo. É assim, vai entendendo aos pouquinhos, tá? Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Você tem que ter paciência com você mesmo, porque é um processo. A gente vai devagarinho, explicando, vocês vão compreendendo. Aí vem os exemplos, compreende mais um pouquinho, atividade de sala, complementa, e assim a gente vai, tá certo? Beleza. Então, quando a gente fala, o nosso I é a nossa unidade imaginária, né? O professor Maurício dá uma ré da menina. Ré da menina, o nosso Izinho é a nossa unidade imaginária. Então, tá tudo, nesse slide aqui, tá tudo explicadinho. Então, anota aí, tá? Façam as suas anotações, que essa parte aqui é importante. Até porque se você não conseguir, né, ou ter alguma dificuldade aqui, na hora de fazermos algumas operações, que vai ser logo em seguida, somar, subtrair, lá tem uma regra. E essa regra, eu preciso saber disso aqui, quem é quem, para poder somar e subtrair os números. Rivero. Bora ver então? Continuando lá, vamos agora prestar atenção nos detalhes. Vamos lá. Se o B é diferente de zero, o que a gente tem? Um número imaginário, tá certo? Só se o B for diferente de zero, a gente já tem um número imaginário. Agora, se o B for zero, aí nós temos o quê? Um número real? Um número real. Porque se o B é zero, a parte imaginária deixa de existir. E ficamos só com o número real, certo? Agora, se o A for zero e o B é diferente de zero, aí nós temos um número imaginário puro. Olha que legal, né? Então vamos lá, fala de novo aí, professor Maurício, para a galera gravar. Olha lá, se o B for diferente de zero, significa que o B vai aparecer na estrutura do nosso número da forma algébrica. Então eu vou ter o A mais BI. Então aí nós temos um número imaginário. Se o nosso B for zero, a parte imaginária também vai zerar. Ou seja, não vai ter a parte imaginária. Vamos dizer então que o nosso número ele é real. E se o nosso A for igual a zero e o B for diferente de zero, o nosso contexto vai ser o quê? Nós vamos ter A0 mais BI. Então vai ter só o BI, vai ser um número imaginário puro. Então, outro slide importante para ser anotado, né, gente? Tem que anotar, porque daqui você vai tirar algumas conclusões. Quando que o nosso número é imaginário puro, quando que ele é só imaginário e quando que ele é real. Beleza? Beleza. Tranquilo até aí? Então, os exemplos agora, vamos lá. Nos números complexos abaixo, identifique as suas partes. Vamos lá, vamos ver? Vamos lá. 2 mais 3i, a parte real desse número complexo
é o número que está sem a unidade i, então é o número 2. E a parte imaginária é o que está acompanhado de i. Então 2 é quem acompanha, quem está sozinho, e o 3 é quem acompanha o i, então ele é o imaginário. Agora, se eu tiver apenas z igual a 3, aí eu não tenho parte imaginária. Não tem parte imaginária. Eu só tenho a parte que está sozinha, sem estar grudadinha no i. Então, esse aqui é um número real, né? Olha lá, z é real. Na primeira, z era imaginário. Agora, z igual a 2i. 2i. A parte real, ou seja, a parte sozinha é 0. E a parte que está grudadinha no i é 2. Então, esse caso é um caso de um número imaginário puro. E o primeiro, não foi falado, mas é um número imaginário. Tem o imaginário puro, tem o imaginário e tem o real. Certo? Até aí tudo bem? Tá tranquilo? Tá favorável? Então vamos avançando aqui para a gente entender cada vez mais. A existência do i é que permite que no conjunto dos números complexos exista a raiz de índice par de números negativos. Que era um problema anteriormente, né? Que problema? Então, por exemplo, x igual a menos 25. Quando a gente vai colocar a raiz quadrada, fica x igual a raiz de menos 25, né? Mais ou menos a raiz de menos 25. E isso aqui nos era um problema, a gente não tinha solução para isso. Mas agora, neste momento, nesse instante, a gente vai lembrar da nossa unidade imaginária da aula anterior, onde i ao quadrado era igual a menos 1. Se i ao quadrado é igual a menos 1, eu posso substituir o menos 1 ali do número por i ao quadrado? Isso. Então, eu fico com o resultado, né? Olha lá, o que aconteceu? Vamos junto aqui para vocês entenderem? Vamos aqui. Olha lá. Pronto? Deu certo? Agora acho que já. Então, olha aqui. Quando a gente tem x ao quadrado igual a um número negativo, para a gente tirar a potência, o que a gente faz? Tira o negativo. A raiz quadrada. A raiz quadrada. Tá, né? para tirar a raiz. Isso, para tirar a potência, a gente tira a raiz quadrada, que é a operação inversa, né? Mas raiz de menos 25, até onde a gente estudou, dentro dos números reais, não tinha resultado. Não tinha resposta, porque não existia solução dentro dos reais. Agora nós já estamos com outra conversa. Terceirão é outro nível. Agora a gente já conversa de igual para igual aqui, porque tem solução sim. Nós vamos pegar esse menos aqui, esse menos, que é menos 1, né? A gente vai fazer que esse menos 1 é o mesmo que i ao quadrado. Beleza? E quem é o 25? 25 é 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado. Então, se eu tirar o 5 da raiz e tirar o i da raiz, eu fico com mais ou menos 5i. Olha aí que interessante, né? Então, esse é o primeiro exemplo, o primeiro momento que a gente está mostrando como resolver. Na verdade, na aula anterior a gente deu só uma palhinha, né? Mas um spoiler aí, mas agora a gente está mostrando como que realmente funciona, tá? Professores, não entendi esse babado do izinho aí. Não, a gente vai mostrar para vocês com exemplos práticos, porque aqui mata a dúvida e mostra o cálculo, né? Não ficamos com dúvida, não. Vamos lá, então. Avançando, então, a gente vai ficar atento a alguns detalhes. Olha lá. Como i ao quadrado é igual a menos 1, é comum encontrar quem defina i igual a raiz quadrada de menos 1. Pode ser, né? A gente pode dizer que para tirar o quadrado daqui, ó, não era menos 1, para tirar ao quadrado é a mesma coisa que a raiz de menos 1. Pode ser. Nós preferimos usar essa definição aqui, tá? Que i ao quadrado é igual a menos 1. E não essa, tá? Nós. Mas há quem defina dessa forma. Há livros que podem trazer dessa forma e você pode adotar também. Tá? Agora vamos ver que legal. Olha como que acontece. Quanto que é i elevado a 0? Acho que vamos junto aqui que fica mais legal, né? Olha que legal. Quanto é i elevado a 0? Bom, eu aprendi lá na potência que qualquer número diferente de 0 elevado ao expoente 0 é igual a 1. A 1. Então o i serve para i também? I é um número diferente de 0? É. Então serve para ele também. Então tá. Então i elevado a 0 é 1. I elevado a 1. Todo número, tu aprendeu também essa aí? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Até pro i? Até pro i. Então i elevado a 1 é i. Ah, beleza.
I ao quadrado, já sabemos. Unidade imaginária, menos 1. I ao cubo, o que é I ao cubo? I ao cubo é I ao quadrado vezes I. I ao quadrado é menos 1, vezes I menos I. Menos I. Ah, então pronto. Ixi, aí eu vou ter que decorar agora tudo isso. Não, tem que aprender. Ah, tá. Agora, se você quiser desenhar no papel, bonitinho, fazer uns detalhes, vai ficar bem decorado. Né? Esse Agora, é o mais legal de tudo é que só precisa saber os 4 primeiros, né? Só esses 4? Só. Porque depois o que acontece? Tem que dividir. Tudo se repete, né? Vai ter que dividir, isso mesmo. Depois desses dessas 4 primeiras situações, o resto tudo é consequência. Tudo se repete. E a gente vai mostrar pra vocês. Olha aqui. I elevado à quarta. I ao quadrado vezes I ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1. Fica mais 1. Mais 1, olha lá. Então, voltou pro primeiro. Voltou. Top, hein? Ai, eu adoro, me amarro. Olha lá, top, top, top. Agora vamos lá. I elevado à quinta. É I à quarta vezes I. E a quarta, a gente já viu que é 1 vezes I. Daí. Então, voltou no segundo? Isso. Ah, então começou a repetir tudinho. E na sexta? I na sexta é I à quarta vezes I ao quadrado. E o I na quarta, a gente já falou que é 1. E o I ao quadrado, menos 1. 1 vezes menos 1? Menos 1. Voltou na terceira. E assim por diante, é assim que funciona? É isso mesmo. Então, toda vez que a gente estiver com uma situação, a gente observa que as potências, né, de I começam a se repetir depois do I na terceira. Então, a gente precisa saber I elevado a 0. I elevado a 1. I elevado a 2. E o I elevado a 3. Pronto, até aqui. O resto abaixo, tudo repetido. Tudo repetido, tudo consequência. E a gente vai mostrar para vocês como saber, por exemplo, tá, mas aí, como que eu sei I elevado a 40? Sei. Tem um esqueminha, tem um jeitinho. A gente mostra para vocês como que funciona para ficar bem tranquilo, bem fácil. Mas esses 4 vocês precisam saber. Então, anota aí esses 4 primeiros, porque depois é consequência, mas essa consequência parte do princípio que é necessário ter aprendido, tá bom? Então, vamos lá, continuando, olha lá. Então, se temos, por exemplo, já sei que I elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é I. Já sei que I ao quadrado é menos 1. Menos 1. E I ao cubo é menos I. Então, para saber o valor de I elevado a qualquer potência, o que a gente vai fazer? Basta dividir o expoente por 4. Eu vou dividir por 4 e o resto da divisão é o meu novo expoente. Então, eu vou dividir por 4 e o resto da divisão é o meu novo expoente. Legal, né? Muito simples, não é? Olha lá, então a professora Lucia agora, acho que eu não entendi ainda. Explica de novo? Vamos lá? Vamos explicar de novo? Só que agora a gente vai explicar com exemplos, né? Praticando. Praticando. É hora da prática, é hora da mão na massa. Vamos lá. I elevado a 49. Na regra, nós aprendemos que é só dividir por 4 e o que sobrar de resto vai ser o novo expoente. Ah, então aqui eu tenho que fazer 49 dividido por 4... Aqui eu tenho que fazer 100 dividido por 4, é isso? E aqui eu tenho que fazer 28 dividido por 4? Isso Beleza, mesmo. então vamos lá. 49, vou pegar o 4, né? Vai dar 1, 1 vezes 4, 4, zerou, baixou 9. 9 por 4? 2. 2 vezes 4? 8. 8 menos 9 menos 8, 1. O resto é o meu novo expoente. Ah, então quer dizer que I elevado a 49 é igual a I elevado a 1? A I elevado a 1. I elevado a 1 é I. Então já temos a resposta. E aí, para você que tem dificuldade, às vezes, de ficar lembrando desse monte de regra, é só você lembrar o seguinte. Ó, você vai voltar um pouquinho e lembrar. Se o expoente for 1, a resposta é a própria base. Se o expoente for 0, a resposta é 1. Se o expoente for 2, é a unidade imaginária, é menos I, menos 1. E se for elevado a 3, é o menos I vezes 1. Pois é. Olha lá, então se o resto é quem determina, né? O resto é quem vai gerar o nosso novo expoente. Vamos fazer agora aqui. 100 dividido por 4, a gente já sabe que é 25, né? Isso. Mas mesmo assim, ó, 100 vai dar 2, vai dar 8, sobrou 2, baixa o 0, vai dar? 5. 5, 4 vezes 5, 20, sobrou 0. Então, esse aqui é o meu novo expoente? Isso. Então, I elevado a 100 é igual a I elevado a 0, que é 1. Olha aí, minha nova resposta. Ai, que legal! É muito simplesinho, né? Não é difícil, gente. Preste atenção aos detalhes, fique tranquilo que dá tudo certo. Vamos fazer agora esse aqui, ó.
28 por 4 está na tabuada, né? A gente já sabe que é 7, né? Vou pegar outra corzinha aqui que eu gosto de variar as cores. Agora ficou na borracha. 7, né? 4 vezes 7? 28. 28. Zerou também? Zerou. Então, esse é o meu novo expoente? Isso. Então, i elevado a 28 é igual a i elevado a 0, que é igual a 1. Olha então, peraí. Então, quando o número que é no expoente for múltiplo de 4, sempre vai dar 1? Ah, sempre. Está na tabuada, vai zerar o resto. Né? O resto vai ser 0. Vocês compreenderam? Vocês viram que não é complicado? Então, para a gente verificar a nossa potência em qualquer expoente, o resultado vai ser com base no resto da divisão. Divide por 4. O resto da divisão vai ser o teu novo expoente. Tá bom? Beleza? Muito simples, né? Então, agora a gente vai avançar mais um pouquinho. Olha lá. Usando a forma algébrica, podemos resolver as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão a gente vai ver numa outra aula, tá? Porque a divisão já usa um detalhe mais especial. Né? Mais específico, né? Então vamos lá. Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, o que a gente vai fazer? Não precisa decorar fórmulas, é só a gente colocar em prática. Olha lá. Começamos com a adição. Na adição, a regra é bem simples e clara. Somar a parte real com a parte real e somar a parte imaginária com a parte imaginária. Então, real com real, imaginário com imaginário. Olha, simples assim. Simples assim, porque a gente soma banana com banana, maçã com maçã e pera com pera. Não dá pra misturar as frutas, né? Não, porque se der seria legal, né? Porque você faz o quê? Poxa, salada de fruta. Vou pegar nessa sacola aqui, eu vou colocar 2 maçãs, vou colocar 3 laranjas, chega lá... E vai pesar. Vai pesar. Não, aí o menino vai pesar... Não, vai pesar é laranja. Não, mas tem banana, não, mas eu peguei mais laranja, então laranja do... não. E aí ia dar uma confusão, né? Então tem que ser separado. Então na adição a gente vai somar parte real com parte imaginária com imaginária, ou seja, quem tem i com quem tem i, quem não tem com quem não tem. Vamos juntar só os conhecidos. E aqui a gente vai surgindo aqui com vocês, ó. Por exemplo, tiramos dos parênteses, né? 2 mais 3i, menos 3 mais 4i. E aqui é importante lembrar o seguinte, ó, como aqui fora o sinal é positivo... Não muda nada. Não mudou nada dentro do parênteses. E aí, olha lá, vamos lá na lousa um pouquinho. Eu tenho 2 e devo 3, eu devo 1, né? Então eu tô fazendo parte real com real. Depois, eu tenho 3i mais 4i, eu tenho 7i. Então olha aí que fácil. Na adição é só isso, basta somar parte real com real, imaginária com imaginária. Beleza? Beleza. Vamos a mais um exemplo agora. Na multiplicação, aí a regra é a do chuveirinho. Esse multiplica esse, esse multiplica esse, esse multiplica esse e esse multiplica esse. Olha lá, vamos lá. 1 vezes 2? 2. 1 vezes menos 3i? Menos 3i. 2 vezes 2i? 4i. E 2i vezes 3i? Menos 6i ao quadrado. Ah, mas i ao quadrado eu já sei que é? Menos 1. Posso trocar? Pode. Deve, né? Então vamos ficar com 2 menos 3i mais 4i. E menos 6 com menos 1 vezes vai dar... 6. Menos com menos vai dar mais. 6 vezes 1? 6. Vamos somar parte imaginária com parte imaginária, parte real com parte real. Então... 2 mais 6? 8. 8. Eu devo 3i, mas eu tenho 4i. Fica com 1i. Com 1i de ressalva, né? Então, olha aí, claro, né? São as operações que a gente está conhecendo e a gente está descobrindo aos poucos, tá bom? Vamos aqui na subtração agora. Na subtração, segue a mesma regra da adição. Nós vamos diminuir a parte real da parte real e a parte imaginária da parte imaginária. Tanto a adição como a subtração exigem a mesma regra. Só que agora tem que ter um cuidado à parte, né? Cuidado com a regra de sinal. Por exemplo, esse menos aqui troca sinal de todo mundo. Então, que era mais 3 ficou menos 3. Era mais 2i ficou menos 2i. E agora segue o mesmo processo. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Eu devo 3, só tenho 1. Fica devendo 2. Eu tenho 1 e devo 2. Fica devendo 1. Então, olha lá. As operações com os números complexos, o detalhe é esse, tá? A gente já fez aqui 3, né?
Então, eles podem até organizar melhor, não é? Por exemplo, adição e subtração, é a mesma regra. O único detalhe é que na subtração, eu preciso ficar atento ao jogo de sinais. Por quê? Porque o meu número agora é formado por dois termos, um real e um imaginário. Então, o parênteses é indispensável. Se você não colocar parênteses, vai acontecer o quê? Vai acontecer que o negativo vai ficar só com a parte real. Daí parece que só a parte real fica negativa, e não é. Tem que ser as duas partes. Uhum. E essas operações, com certeza, é na prática que se aprende mais, tá? Porque é um detalhezinho aqui, outro ali, mas são coisas que você já conhece. Só que agora a gente está falando do izinho, que é essa unidade imaginária. Mas é somando com i. E não esqueça do detalhe, né? Cada um, cada um no seu quadrado. Famílias, então quem não tem i, não soma com quem tem i, tá bom? E a gente vai fazer mais exemplos para você entender melhor. Olha lá. Na prática, então, vamos lá? Dados os números complexos, Z1, que tem por formação a parte real 1 e a parte imaginária 3i, e o número Z2, que tem a parte real menos 1 e a parte imaginária i. Calcule as operações indicadas nos itens abaixo. Na letra A, ele quer o Z1 mais o Z2. Na letra B, ele quer o Z1 vezes o Z2. Vamos lá, então. O Z1 quem é? 1 mais 3i. Quem é o Z2? Mais menos 1 mais i. Então, como é um mais aqui de soma, não vai mudar nada de dentro. Então, eu já posso repetir, né? Menos 1 mais i, né? E agora, vamos lá. 1 com menos 1 e o 3i com mais i. Vamos juntar parte real com real, imaginária com imaginária. 1 menos 1. Zerou, cortou. 3i mais i? 4i. 4i. Pode isso, Arnaldo? Pode. É um número imaginário puro. Puro. É aquele nosso regrinha do começo lá, né? A soma nos originou um real puro, não tem parte... É um imaginário puro, não tem parte real. Agora, vamos lá aqui. Vamos ver aqui. 1 mais 3i, multiplicando menos 1 mais i. Então, vamos fazer chuveirinho. Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. 1 vezes menos 1. Menos 1. Menos 1. 1 vezes mais i. Mais i. 3i vezes menos 1. Menos 3i. Agora o i já começou a ficar emendado aqui, tá? Mais 3i vezes i. 3i ao quadrado. 3i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é igual a quem? Menos 1. Podemos substituir? Devemos. Menos 1 mais i menos 3i mais 3 vezes menos 1. Menos 1. Vamos lá. Menos 1 mais i menos 3i. 3 vezes 1? 3. Menos com mais? Menos. E agora podemos juntar, né? Quem é a parte real é menos 1 e menos 3. Que é menos 4. Vou apagar só a informação aqui pra gente chegar aqui em cima, tá? Tcharam. Vamos lá, então. Menos 1 com menos 3, estou devendo 1, devo 3, devo 4. E aqui, tenho 1i, mas devo 3i, fico devendo 2i. Essa é a resposta final. Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1. Beleza? Beleza. Então é assim, é o passo a passo, cuidado com as regras de sinais e alguns detalhezinhos importantes. Mais um pouquinho de exemplo, vamos lá? Mais um. Dados os números complexos Z1 igual a 1 mais 3i e Z2 igual a menos 1 mais i. Aqui não vai dar tempo de fazer todos, a gente faz mais um aqui, né? E esse aqui a gente deixa para eles, pode ser? Z1 ao quadrado, legal. Z1 ao quadrado é o quê? Z1 vezes Z1. Então, eu vou fazer 1 mais 3i vezes 1 mais 3i. É isso aí. É tanto i. Em 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3i? 3i. 3i. 3i vezes 1? 3i. 3i. E 3i vezes 3i? 3 vezes 3? 9i ao quadrado. E é claro que eu vou apagar esse i aqui, sem sombra de dúvida. Vamos lá, eu já sei que i ao quadrado é menos 1. Então, eu sei que eu vou ficar com 1 mais 3i mais 3i mais 9 vezes menos 1? Menos 9. Menos 9. Então, vamos já substituir.
3i menos 9. Agora vamos juntar os semelhantes? Vamos. 1 com menos 9. Devo Menos 9 tem 1. Menos 8. Menos 8. 3i com 3i? 6i. 6i. Essa é a resposta final. Beleza? Esse aqui a gente vai deixar para vocês de presente. Então, vocês, junto com as atividades de sala, tentem resolver esse. Se der tempo, a gente corrige, tá certo? Volta e corrige, certo? E vamos aqui no exemplo de número 4. Vamos lá. Determine o valor de x para que o número complexo, na letra A, z igual a, entre parênteses, 1 menos 2x mais 3i, seja um número imaginário puro. Bom, pela aula, nós aprendemos que o número ele é chamado de imaginário puro quando a parte real é zero. Parte real, zero. Então, 1 menos 2x tem que ser igual a zero? Isso. Por quê? Porque aqui tem que zerar, né? Tem que zerar isso aqui para a gente ficar com o imaginário puro, só a parte do i. Né? Então, vamos lá. Tudo que tem x de um lado que não tem do outro, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar com 1 é igual a 2x? Pode Isso. ser? Passa o negativo para o outro membro, né? Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, x tem que ser 1 sobre 2 para zerar a parte real e ficar só a parte imaginária. Beleza. E agora? Na letra B, ele deu agora o número que é 6 menos, abre parênteses, 3x menos 5i. Seja um número real. Para ser real, o imaginário tem que ser zero. Ah, então agora tem que zerar aqui. Isso. Então agora 3x menos 5 aqui tem que ser igual a 0. 3x tem que ser igual a 5. Tá multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 5 sobre 3. 5 sobre 3. Esses valores, se a gente colocar no lugar do x, vai zerar a parte real e vai ficar só, vai zerar a parte imaginária e vai ficar só a parte real. Então, esse tipo de exercício aqui é bacana porque a gente consegue desenrolar no sentido que ele quer dizer se ele é real somente ou imaginário puro somente. Certinho? Certinho. E aí, com vocês, como tá esse aprendizado? Pode ficar tranquilo que a gente não fica só por aqui, tá? Na próxima aula a gente ainda vem perguntando sobre esse conteúdo da aula de hoje, né? A gente sempre vai estar trazendo aquele pré-requisito, seja num quiz, né? E os alunos se amarram, né? Os alunos que entram em contato com a gente pelo Instagram e aí pelas redes sociais falam, professor, o que a gente mais gosta é as paródias, é vocês cantando aí e a hora do quiz. Claro, né? É um momento bacana, um momento dinâmico de aprender. Então a gente está sempre trazendo aí nas próximas aulas, com certeza. Mas as operações são assim, precisa praticar para poder treinar, regra de sinais, mas não é nada tão novo, né? Tudo simples, tranquilo. O único detalhe agora, e até faço uma reportagem agora ao primeiro ano, porque lá quando nós trabalhávamos com expressões algébricas, era assim também, se eu tinha 2A mais 3B, eu não podia somar os dois. Não. Porque um é A, o outro é B. Isso é lá no 8º ano já. Isso, e agora não, agora eu tenho lá só uma parte real e uma parte imaginária. Vou fazer a operação com eles. A única hora que eu misturo os dois é quando eu estou fazendo a multiplicação. Por quê? Porque a multiplicação me permite multiplicar o número, que é um número real, e se tiver o i, eu multiplico o i com o i ao quadrado. Então, né? E claro, para finalizar nossa aula não podia faltar o nosso Brincando com os Números. E qual será a pergunta da aula de hoje? Vamos ver? Enigma, vamos lá. Rosa é 3 anos mais velha que Lili. Atenção, Rosa é 3 anos mais velha que Lili. Tony tem a metade da idade de Rosa. Lili tem 11 anos. Qual é a idade de Rosa e Tony? Bugou aí? Rosa é 3 anos mais velha que Lili. Tony tem a metade da idade de Rosa, mas Lili tem 11 anos. 11 anos. Então qual é a idade de Rosa e de Tony? Simples assim. E junto com as atividades de sala, vocês tragam aí a resposta do nosso enigma da aula de hoje, do nosso Brincando com os Números. E olha, fiquem tranquilos, tá? Vamos desenrolando as atividades aí de uma maneira bacana. Preste atenção aos exemplos, não tá diferente. E aí vai trabalhando aí que você vai rapidinho já pegando o jeito, tá beleza? Então ficamos por aqui e já já estamos de volta.